Muita gente acha que a automação é algo clichê, que é algo que é caro ainda, e a gente vai desvendar esse mistério aqui, dizendo que para todo mundo que é possível sim ter automação na casa, e você não precisa gastar milhões e nem ter uma mansão ou uma casa própria para poder ter automação na sua casa, ou até mesmo no seu escritório. Voltando bastante na história, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, que meu pai havia sido demitido do trabalho dele. Ele trabalhava na época da Petroflex, e aí a Petroflex foi privatizada, e aí ele foi mandado embora. Então, ele e minha mãe começaram a fazer diversas coisas para poder começar a botar dinheiro para dentro de casa. Tinham 2 filhos pequenos, eu sou o mais novo. Minha mãe começou a trabalhar com festas, e ela não tinha com quem deixar, então eu ia junto com ela, tanto eu quanto meu irmão, a gente ia junto com ela para as festas, e eu comecei trabalhando assim, guiando o cabo para ela enquanto ela estava fazendo as filmagens. E eu vivi a minha adolescência toda nesse meio, vendo a minha mãe empreender, vendo meu pai se virar para poder conseguir pagar as contas, tendo uma época que ele tinha 2 empregos, com um período, não sei se foi de 1 ano ou se foram de alguns meses, que eu não via nem meu pai em casa. Porque quando ele saía eu estava dormindo, e quando ele chegava eu estava dormindo. Então, uma das coisas que me ajudou muito nessa questão do empreendedorismo foi ver esse ambiente dos meus pais. Que, cara, você precisa fazer o que precisa ser feito, não tem desculpa. Porque meu pai chegava depois de 2 trabalhos, chegava cansado em casa, eu não via, mas eles me contam isso. Que para poder passar em um outro concurso, meu pai passava a noite estudando ainda. Então ele tinha que sair de 4 horas da manhã de casa, ele ia dormir às 3, chegava às 11 horas da noite, e ia estudando até às 3 da manhã, para poder sair às 4 de casa e voltar a trabalhar. Isso durante um tempo. Eu não tinha 14 anos, uma pessoa virou para mim e falou assim: cara, tu gosta de carro? Vê alguma coisa na área de carro. Aí eu falei: pô, verdade, gosto de carro, gosto disso, vou lá fazer. Aí conheci o Senai de Caxias, estudei, consegui passar. No mesmo período que eu passei pro Senai, eu já estava fazendo a FATEC. Estava no meu primeiro ano de curso técnico na FATEC à noite, de eletromecânica industrial. De manhã eu fazia o estágio na Fiat e à noite fazia a FATEC. Aí no ano seguinte, no meu segundo ano do ensino médio, eu estava fazendo o Senai à tarde e à noite a FATEC. Em 2010, a gente começou o processo seletivo para a Olimpíada do Conhecimento. E como existiam 3 turmas de automação no Senai de Caxias, então teve um processo seletivo interno ali. A gente fez uma prova teórica, e aí nessa prova teórica eu fiquei em primeiro colocado, de 30 pessoas. Foram 5 pessoas para poder fazer a prova prática e teórica também, mas uma mais específica. E aí dessa segunda etapa, que seria a etapa escolar, que eles chamam, eu fiquei em primeiro colocado. Depois a gente parte para a etapa estadual. No Senai a gente ficou ali 1 ano e meio fazendo treinamento. E uma dica que eu posso dar é assim, cara, na nossa vida acontecem barreiras, mas não importa a barreira que vem. O que importa é onde você quer chegar. O meu objetivo era virar aluno olímpico do Senai e ser o representante do Rio de Janeiro na Olimpíada do Conhecimento na etapa nacional. Só que na estadual eu fiquei em terceiro lugar. Eu poderia ter saído, poderia não estar ali. Então eu dei 200% do que eu podia durante o treinamento. E aí durante esse 1 ano de treinamento, do 1 ano e meio, a gente fez 4 provas. E nessas 4 provas eu fiquei 20% à frente do segundo colocado. Em todas elas. Fui para a etapa nacional, e aí lá na nacional eu fiquei em 5º colocado. Então assim, não importa o que vem na sua frente. O que importa é qual é o seu objetivo. Porque os obstáculos vão acontecer. Os imprevistos acontecem o tempo todo. Mas aonde você quer chegar? E eu acho que, até mesmo por isso que eu sou muito adepto à questão da bonificação. Bonificação por trabalho. Acho essencial a CLT, mas eu não sou muito fã da CLT. Eu prefiro realmente remuneração por produtividade. E eu sempre gostei disso. Aí eu fui e falei, cara, aonde que eu posso trabalhar? Eu lembro do meu amigo, Nuno Mariano. Obrigado, Nuno. Falando, ataca na área de automação residencial, porque esse mercado vai explodir nos próximos anos. E ele falando sobre a parte CFTV. Eu não sabia fazer CFTV. Entrei no YouTube e comecei a assistir vídeo de como fazer CFTV. O estopim para eu poder abrir a minha empresa, abrir o meu MEI, foi que uma empresa de CFTV foi na casa dos meus pais para poder instalar 8 câmeras. E eles cobraram R$8.000. Falei, como assim? R$8.000 para instalar?
Minha mãe não tinha aquele dinheiro todo, instalou metade das câmeras, gastou 4 mil reais para poder instalar 4 câmeras e o cara deixou uma lambança lá. Instalou as 4 câmeras, estava funcionando, só que fio aparente, um monte de fio enrolado assim na sala, aquele ninho de rato. Eu falei, cara, eu posso fazer muito melhor do que isso aqui. Uma coisa simples, acabamento, pensar no cliente, fazer pro cliente como se fosse pra minha casa. E aí eu vi aquele negócio todo emaranhado ali, eu falei, não. Se eles estão fazendo, se eles estão ganhando dinheiro desse jeito, eu também posso ganhar. E aí eu decidi, eu conversei com meu pai, falei, pai, quero abrir minha empresa. Meu pai sempre fomentou pra mim, tanto meu pai quanto minha mãe. Só que a minha mãe sempre falou assim, procura um emprego público, vai fazer um concurso. E o meu pai sempre falou, é isso que você quer? Tô contigo, vambora. Posso não saber, mas talvez eu conheça alguém que possa te ajudar. E aí beleza, vamos lá então, como é que eu faço? Tem que abrir um MEI. Aí eu fui lá, abri o MEI, sem saber nada, procurando na internet como é que abria. Abri, botei a empresa para funcionar e comecei a procurar parcerias para fornecedores para poder oferecer o serviço de automação. Porque eu não queria ser uma empresa de CFTV, queria ser uma empresa de automação e também fazia CFTV. E aí eu achei um tal de KNX, que era, no período, era o nível de automação mais atualizado do mundo. E o que mais me chamou a atenção foi que ela era a prova do futuro. No vídeo que eu vi ele falou assim, a automação é a prova do futuro. Eu falei, é isso que eu quero. Porque qual era o grande gargalo da tecnologia em 2014? É que as pessoas falavam que comprava um telefone hoje, ano que vem não prestava mais. Comprava um computador hoje, ano que vem já não prestava mais, porque a tecnologia mudou. É isso que eu vou oferecer pro meu cliente. Porque eu não quero que o meu cliente entre na casa, ele gaste rios de dinheiro fazendo automação, que na época a automação era assim, muito cara, era só para um público classe A. E aí, daqui a um ano, mudou a tecnologia. Eu não consigo mais te dar suporte nessa tecnologia. Você tem que gastar mais 2x para poder ter a sua automação de novo funcionando. Aí eu entrei em contato com essa empresa que fazia a formação, que era uma formação europeia. É muito utilizado na Europa esse KNX. E estava entrando no Brasil recentemente. E aí eu fiz a parceria com eles. Fui para Goiânia. Antes de ir para Goiânia, quando eu estava vendo para poder fazer essa formação, eu ia fazer nas minhas férias em janeiro. E aí em novembro, o meu chefe entrou na porta, ele passava por mim, foi pro escritório dele, sentou, levantou e voltou para a porta. Falou assim, William, a questão dos projetos está fraca e aí eu vou te colocar de aviso, tá? Tá bom, tudo bem. Falei, beleza. Vou ganhar minha rescisão e vou investir. E vou investir na minha empresa, maravilha! Vou conseguir agora ter 100% do meu tempo para dedicar à minha empresa, que antes estava sendo dedicado só na parte da noite. Quer dizer, parte do horário da noite porque eu fazia faculdade, estava fazendo faculdade de automação na época. Aí eu saí da empresa em janeiro, já tinha acabado, dezembro na verdade, fechou o contrato, acabou, beleza. Aí vou eu pegar a minha rescisão, em janeiro, né, que tinham aberto. Vou dar o contrato a rescisão não, desculpa, ao auxílio-desemprego. Eu falei, enquanto tem uns 6 meses, 3 ou 6 meses de pagamento, que aí eu vou conseguindo me manter e o dinheiro que eu recebi da rescisão, eu vou lá e vou investindo na empresa, né? Aí cheguei lá pra poder pegar o auxílio. Não, você não tem direito não. Como assim não tem direito? Eu fui demitido. É a primeira vez que eu fui demitido na minha vida. Aí, não, mas você não tem direito, porque fala que você recebe você tem uma outra fonte. Que fonte que eu tenho? Você tem MEI aberto? Tenho. Então, é por isso. Falei, Deus, e agora? Porque o dinheiro que eu recebi da rescisão, eu investi na viagem e na formação. Que foi na época 10 mil reais. Eu falei, agora, o que eu faço? Vamos lá. Primeiro obstáculo do empreendedorismo. Vamos continuar, vamos pra cima. E aí eu fiquei um ano ali lutando para poder conseguir algum cliente. E não vinha cliente, porque naquela época a automação era muito cara. Para você poder automatizar uma sala com 4 pontos de iluminação, tu gastava pelo menos 30 mil reais. Tem que ir para outro tipo de cliente. Tem que ir pro cliente AAA. Como é que eu faço para chegar nesse cliente? Porque eu não vivo nesse cliente. Eu não vivo nesse meio, não vivia nesse meio. Como é que eu faço? Eu preciso entrar. Onde que tem? Na Barra. No Recreio. Onde é que eles moram? Quais condomínios? Tem os condomínios aqui e tal, beleza. O que eu posso fazer? Posso fazer os folhetos. Fiz os folhetos. Pai, tu me empresta teu carro? Empresta, meu filho. Pra quê? Vou panfletar. Não podia panfletar no sinal. Vou panfletar no sinal pra você primeiro, que aqui dificilmente as pessoas abrem o vidro pra poder pegar um panfleto.
Segundo, que as pessoas não leem o panfleto. Terceiro, que eu, o dono da empresa, vou estar ali panfletando no sinal e depois vou estar lá na casa do cara fazendo. Não tem problema nenhum nisso. Eu faço isso, já fiz muito isso e se precisar eu faço. Só que a questão é, o cara ele não vai me comprar. Quando ele vê que sou eu ali, que tava lá vendendo o negócio pra ele, ele fala assim, eu não vou pagar 30 mil pra esse cara, porque quando eu pagar 30 mil pra esse cara, ele vai fugir com o meu dinheiro. Inconscientemente, mesmo que ele não queira, inconscientemente ele vai pensar nisso. Pai, me empresta teu carro? Me empresta. O que tu vai fazer? Vou entrar nos condomínios. Como tu vai entrar nos condomínios? Vou dar meu jeito. Vou falar que eu quero comprar casa. E assim eu fui. Peguei o carro, entrava. Fala, amigo. Aí falava com o porteiro, né? Tem casa pra alugar aí? Sabe me dizer se tem alguma casa pra alugar no condomínio? Pô, tem sim. Posso dar uma olhada? Porque eu tô sem contato nenhum de corretor aqui. Queria dar uma olhada pra pegar os telefones dos corretores. Aí ele, pode sim, beleza. Só não pode incomodar os moradores, tá? Nem tirar foto aqui dentro do condomínio. Tudo bem. Aí eu ia lá, passava, via as casas que estavam em obra, parava o carro, entrava na obra, falava assim, opa, tudo bem? Quem é o responsável aqui pela obra? Ah, fulano de tal. Oi, tudo bem, meu amigo? Eu sou o William Pinheiro, sou CEO aqui da Trends Automation e a gente está desenvolvendo um projeto aqui para poder automatizar a casa das pessoas com uma automação que é inovadora. Aqui é uma automação à prova do futuro. E eu queria apresentar meu projeto pro dono da casa. Eu consigo entrar em contato com ele ou com o responsável daqui para que ele possa passar o meu contato? Ah, é fulano de tal. Tá, então ele não tá aqui no momento, toma aqui meu panfleto, pede para ele entrar em contato comigo. E assim eu fui, entrando em cada condomínio. Alguns não podiam, outros podiam, e assim eu ia fazendo. Em uma dessas coisas eu consegui, não lembro como, o contato de uma construtora. Eu mandei um e-mail para a construtora, elas estavam fazendo um lançamento em Nova Iguaçu. Eu mandei um e-mail para eles falando que eu conseguia fazer a parte de automação do novo empreendimento deles e que seria algo revolucionário, porque na Baixada Fluminense não tinha, e em meio à crise que ninguém estava comprando, seria um diferencial. E o dono da construtora estava procurando justamente algo desse tipo. Aí ele entrou em contato comigo, a gente trocou uns e-mails, eu fui lá, apresentei para ele. E lá eu abri o jogo. Ele, me mostra o portfólio. Eu falei, não tenho portfólio. O que eu posso te mostrar é esse slide aqui, esse PowerPoint, que são de projetos dos meus fornecedores lá em Portugal. E eles estão comigo para poder dar todo o apoio. Eu trabalho sozinho, sou microempreendedor e estou começando aqui, você vai ser o meu primeiro projeto aqui. Aí, tu tem coragem, meu amigo. Aí chamou a equipe dele lá, falou, ó, tá vendo aqui? Esse rapaz aqui, ele trabalha sozinho, não tem condições de investir, mas tá na luta. O que importa é a atitude que tem. Então a gente vai fazer a automação com ele. E aí todo mundo ficou olhando assim, tipo, como assim? Ele não tem estrutura para poder fazer, ele não tem como investir no decorado. Porque uma das coisas que ele falou é, a gente não bota R$1 no decorado. Tudo quem faz são os parceiros. Então você tem que investir os equipamentos. Você tem para investir? Tem. Não tinha nada, não tinha nem os equipamentos. O que você precisa? O que você quer fazer? Ah, a planta é essa daqui. Isso aqui dá pra gente fazer a automação de toda a iluminação, controla o ar-condicionado, controla a porta também, controla as cortinas, as persianas, dá pra fazer tudo isso. Tá, aqui a gente, como o decorado ele era pequeno, então a gente queria fazer um projeto ampliado, que desse pra poder ver a TV da sala, sentada no sofá, e quem estivesse na cozinha também. Então a gente queria fazer a projeção em um vidro, dá pra fazer? Não sei, vou pesquisar. Fui lá, pesquisei, ó, dá pra gente colocar essa película aqui no vidro, joga o projetor, e aí quem tá de cada lado consegue ver. Quem tá na cozinha vai ver a imagem ao contrário, mas não tem problema nenhum. Ele, beleza, dei meu jeito pra fazer. Aí eu entrei, arrumei o problema. Entrei em contato com o meu fornecedor, olha só, consegui aqui um cliente. Só que eu preciso agora montar um showroom, e esse showroom vai ser dentro do decorado deles. Preciso desses equipamentos aqui. Aí eles, olha, eu tô atualizando aqui a nossa prancheta de estudo, né? Que lá a gente fazia aula prática, e aí tinha a maleta com os equipamentos. Você pode utilizar esses equipamentos aqui. Tá bom, quanto que você me vende? R$20 mil. R$20 mil, tá bom. O que eu preciso fazer? Pra arrumar R$20 mil. Dinheiro no banco não conseguia pegar. Tal, Aí eu fui, falei com meu pai também não tinha dinheiro pra me emprestar. Ele falou, mas eu acho que teu irmão tem. Aí meu irmão tava juntando dinheiro pra poder comprar a casa dele. Aí falou, não, tudo bem, eu tenho, posso emprestar sim. Aí ele foi e me emprestou. Botei lá, comprei os equipamentos,
montei o showroom decorado todo. E eu ficava desde a época da obra para poder acompanhar como que era o processo dentro da obra, para poder para entender qual era a dinâmica, e eu fazia o projeto no meu computador sentado no tijolo e ali, fazendo o projeto e conversando com os pedreiros, para poder entender como é que era a dinâmica de uma obra de uma construtora. E assim foi feito, a gente fez a automação, o showroom foi todo sucesso, eles venderam 85% dos apartamentos em outubro de 2014, no auge do Lava Jato, onde ninguém comprava nada. O mercado imobiliário estava parado nessa época. E eles conseguiram vender 85% dos imóveis por causa da automação. E aí, venderam os apartamentos, beleza, vamos para a próxima etapa, que agora é definir realmente e ter o contato dos clientes para poder oferecer para os clientes o que eles vão querer na casa deles. Reunião com a construtora, passa outra reunião, e cada reunião que passava, o dono da empresa não estava ali. Quem estava ali eram os funcionários. E os funcionários foram querendo cada vez mais boicotar a automação. Eles não conseguiam entender e eu não conseguia explicar para eles o que era, como que funcionava. Eles não conseguiam entender que o interruptor aqui na parede, eu conseguia desligar a lâmpada que está lá do outro lado, sem que tivesse um fio de lá ligado aqui. E eu não conseguia passar isso para eles, eu não tinha essa oratória. E eu tentava explicar e não conseguia. E aí o engenheiro civil deles lá falou, cara, assim, me passa o projeto, passa isso, passa aquilo. Falei, tá, mas me passa a lista dos clientes para que eu possa falar com eles e ver o que eles vão querer de automação. E eu vou poder entrar na obra para poder fazer? Não. Você só vai entrar depois que as chaves forem entregues. Falei, como assim? Depois que o cliente já tá com a casa pronta, assim, pronta entre aspas, para poder fazer alguma reforma, eu vou ter que entrar lá para poder quebrar a parede, porque a automação na época era cabeada, não tinha automação sem fio. Até tinha, mas não funcionava. Aí sim, você vai ter que fazer isso. Tá bom, mas pelo menos vocês vão deixar os conduítes passados. Tá muito caro, não chegava a R$500 por apartamento. Que o que eu pedi para eles para colocarem foi um quadro de automação, que era um quadro de disjuntor, um pouquinho maior. Além do quadro de disjuntores que eles tinham, um quadro separado para automação. E mais alguns conduítes para poder ligar. Tipo, se antes o conduíte ia da lâmpada pro quadro de disjuntor, agora ele ia passar pro quadro de automação. E o quadro de automação ia ligar com o quadro de disjuntor. Era simples assim. Não ia gastar muito mais coisa. O que eles iam realmente gastar a mais que não tinha era para automatizar a cortina. Que aí eu ia precisar de um conduíte para ligar lá na cortina. Exatamente, para ligar lá. E eu não ia passar fio, não ia passar nada. Quem ia passar o fio era eu, quando eu fechasse com o cliente. Só que eles falaram, não, tá muito caro e a gente precisa reduzir custo. Então vamos diminuir o nível de automação. Aí foram diminuir o nível de automação a um ponto que eles chegaram assim, olha só, tá inviável esse projeto, a gente vai mandar um e-mail para os clientes que compraram para saber se eles querem ter automação. E aí os que falarem que sim, a gente vai deixar a previsão de automação. As tubulações. Os que falarem que não vão ter. Eu falei, mas vocês venderam para os clientes que teria automação, que teria previsão de automação. Aí não, mas não tem nem escrito em nenhum folheto. Eu falei, mas os vendedores falavam isso. Mas o vendedor falou o que era. Aí eu falei, não, então, obrigado pela oportunidade, mas pra mim não dá. Desse jeito pra mim não dá. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, mas tô fora. E uma casa aí vamos botar, uma casa de 50 metros quadrados, 45 metros quadrados, apartamentos que vêm normalmente da minha casa, da minha vida, que tem ali 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Com 10 mil você já consegue automatizar a casa toda, com iluminação, ar-condicionado, televisão. Só não consegue botar cortina e persiana, que realmente essa parte é mais cara. Mas com 10 mil dá pra fazer sobrando, assim. Então a gente faz conteúdos diariamente no nosso Instagram e também no YouTube para poder ensinar as pessoas. Mas ela olhando no YouTube, ela já consegue identificar que hoje tem muitas pessoas fazendo esse tipo de conteúdo, ensinando as pessoas ali a como utilizar, escolher o produto certo e como automatizar a casa dela, ela mesma fazer isso. Então basicamente, existem 2 principais níveis de tecnologias de automação que qualquer pessoa pode utilizar. A automação Wi-Fi, que é mais barata, e a automação Zigbee. É um pouco mais cara, mas ela compensa o investimento que você tem que ter com a automação Wi-Fi. Por quê? A automação Wi-Fi, cada equipamento ele se conecta ao seu roteador.
através da rede Wi-Fi. Conforme você vai colocando muitos equipamentos, o seu roteador ele não aguenta, porque esse roteador que o provedor coloca, a Oi, a TIM, claro, enfim, a empresa que você contratou a internet, ela bota um roteador lá e esse roteador ele suporta no máximo 15 equipamentos conectados ao mesmo tempo. Se você colocar 16, você começa a ter perda de velocidade na conexão, e aí você não sabe por que você contratou um pacote de 400 megas e a internet está baixa. É porque tem muitos equipamentos conectados ao mesmo tempo. E aí ele começa a desconectar alguém para poder conectar esse novo equipamento que está tentando se conectar. Então fica nessa oscilação. E aí você liga para a operadora e fala para a operadora, minha internet está lenta. Aí eles vão lá e te vendem um pacote de 500 mega. Só que não vai resolver, porque o problema não é a velocidade da conexão, é o equipamento que não suporta falar com todos os dispositivos. Entendi. Sabe aquela pessoa que a gente vai conversando e ela fica assim, perdida, não sabe para quem olha? Então é exatamente isso. Então você precisa fazer uma infraestrutura de rede na sua casa para ter uma automação Wi-Fi. E aí esse investimento acaba sendo um pouco mais caro. Por isso compensa mais você fazer o Zigbee. Por quê? O Zigbee você já coloca um gateway ou um hub, é o mesmo aparelho, só que chamados diferentes, que ele vai fazer essa função. Ele se conecta ao seu roteador via cabo ou via Wi-Fi, mas o ideal é que a pessoa utilize o via cabo, e ele cria uma nova rede chamada Zigbee, que é uma rede sem fio específica para automação. E aí todos os equipamentos que você for colocar na sua casa, eles vão utilizar essa tecnologia Zigbee. Então você não utiliza a sua rede Wi-Fi, você só vai ter um equipamento conectado à sua rede, que é esse hub. Eu trabalho sempre dentro do orçamento do cliente. Então, quando o cliente ele chega para mim e fala, William, eu quero fazer automação. Primeira pergunta é, o que você quer fazer de automação? Eu não sei, quero automatizar tudo. Beleza, tudo o quê? Você quer automatizar dentro do escritório? Normalmente a gente vai automatizar cafeteira, iluminação, ar-condicionado e porta. Não tem muito mais que isso. Às vezes a cortina, esse ano que alguns clientes gostam. Então 5 coisas. E aí a gente consegue já mensurar para esse cliente o que dá para fazer. Então, que horas que você que entra? Você que abre o seu escritório? Não, é um funcionário. Tá? Quando esse funcionário entra, o que ele faz? Ele vai para a mesa de trabalho dele, só que a mesa de trabalho dele é logo ali no início, geralmente é recepcionista. Então liga a luz da recepção, bota uma música ambiente, assim que ela entrar, já toca uma música ambiente, para aquele funcionário já ficar mais feliz, porque a música desperta essa sensação de felicidade na gente. Então esse funcionário faz isso. Precisa ligar o ar-condicionado? Talvez sim, talvez não, depende de onde fica o seu escritório, depende de quão quente é o seu escritório, depende também do seu relacionamento com o seu funcionário. Às vezes você é o tipo de empreendedor, tipo de empregado que quer reduzir o máximo de custo possível. Então não liga o ar-condicionado. Só vai ligar o ar-condicionado mesmo quando tiver cliente entrando, ou se a temperatura passar de 25 graus naquele ambiente. Aí a gente bota para ligar o ar-condicionado automaticamente, sem que você precise fazer qualquer movimento. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é uma farmácia, e aí ele funciona de 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Só que 8 horas da manhã não precisa ligar o ar-condicionado, porque ainda está fresco da noite. Quando dá 9 horas, aí já precisa ligar. Automaticamente liga o ar-condicionado, só que a gente está no Rio de Janeiro. Tem vezes que 8 horas da manhã já está 24 graus, 25 graus. Então, além dessa automação por horário, a gente tem uma automação de temperatura, que quando a temperatura naquele bairro chegar acima de 24 graus, um dos ar-condicionados dele já liga automaticamente, que aí é para proteção dos remédios dele, para que naquele ambiente não ultrapasse aquela temperatura. Entendi. É assim, é o benefício visual que a gente consegue, mas e o benefício que a gente não consegue enxergar? Economia de energia, que é eficiência energética, sustentabilidade, proteção, melhor qualidade, controle de qualidade de estoque do cliente. Então o cliente ele tem vários ganhos além daquele que ele consegue mensurar ali diretamente. Buscando empreender na área de automação, a primeira coisa que você precisa fazer é automatizar um ambiente seu, seja seu quarto, seja seu escritório, seja a sua casa inteira, já para você poder começar a ter algum contato com isso. E em paralelo a isso, busque algum curso específico para automação. Existe a AllReside, que é a Associação Brasileira de Automação Residencial,
que eles ajudam a gente a algumas normas, alguns procedimentos, e eles têm esses cursos de automação, tem um curso de sonorização também, normalmente eu indico para poder fazer com eles. Existem alguns cursos online, mas lá você vai ter a prática e vai ter também a vivência com os fornecedores. E aí você começa a criar relacionamento com os fornecedores e entender, opa, esse fornecedor aqui, ele me oferece esse tipo de produto, mas ele não me oferece todas as soluções. Esse daqui já me oferece, mas ele me oferece uma solução um pouco mais completa, mas também não tem tudo. Como que eu posso integrar esse com esse? Lá durante o curso você consegue entender isso. Porque o profissional da automação, ele nada mais é do que um integrador. Que ele vai fazer a integração da televisão da LG com o ar-condicionado da Samsung, com diversas marcas, fazer isso tudo funcionar de forma simultânea, de forma com que o cliente quer. Essa magia que é difícil de fazer, mas aí a gente consegue por diversos meios arrumar alguma forma de que todo mundo converse.